Eu gosto demais desse livro aqui, que é o livro do Roberto Chiniachik. Ele fala sobre os segredos dos campeões. E aí de manhã, quando eu cheguei no escritório e fui começar meu trabalho, eu peguei o livro para ler e abri aleatoriamente. E saiu aqui em algumas páginas, em uma página com algumas mensagens que eu falei, gente, isso aqui é perfeito para minha live de hoje. Perfeito para as pessoas que vão me ouvir, que estarão lá, porque as pessoas que vieram, tenho certeza, são as pessoas que, se não estão acreditando muito de verdade, lá no fundinho delas, algo diz para elas, acredite, vai dar certo. É possível ainda fazer algo por você e pela sua carreira. Então, o que o Roberto dizia aqui nesse livro que me tocou tanto? Ele falou o seguinte, a primeira coisa, o sucesso não é feito durante o expediente. Quando eu li isso aqui, eu pensei, como assim o sucesso não é feito durante o expediente? O sucesso é lógico que é feito enquanto a gente está trabalhando, enquanto a gente está produzindo. É por isso que o sucesso vem com a minha produção. Então, ou seja, na minha pequenininha cabeça, o sucesso estava realmente 100% ligado àquilo que eu fazia durante o meu expediente de trabalho. Mas Roberto me convenceu. Roberto Chiniachik falou assim, não, o sucesso é feito durante a noite, quando você lê, quando você faz um curso, quando você para analisar o que aconteceu na sua vida naquele dia, o que aconteceu no seu trabalho. Se você teve uma conversa, às vezes é a hora que você vai conversar com alguém mais experiente, ou às vezes você conversou com alguém mais experiente agora que a conversa está caindo de verdade no eixo. Ele fala que quando ele observa um campeão, esse campeão está sempre dando um extra. Sempre, sempre. E nesse extra é que ele está colocando mais energia e mais energia do que os seus concorrentes. Então, quando eu li isso, eu falei, gente, nós vamos fazer uma live, 20 horas e 20 minutos. Eu trabalhei o dia todo, só Deus sabe a hora que eu levantei, que eu acordei, os problemas que a gente teve aí ao longo do dia. E as colegas também que estão lá. Todas também viveram o dia inteirinho e vão me ver às 20 horas e 20 minutos, gente, quando a gente já tá querendo até dormir já, cansadinho, ou ficar com a família, ou preparar um jantar, ou sair. Não, essas meninas estão lá comigo. E o que elas estão fazendo ali? Elas estão dando um extra. Elas estão dando uma horinha extra, uma horinha a mais do que um monte de outras pessoas. Então esse sucesso elas já começaram a construir. Só do fato de estar aqui hoje, juntas, nós todas, fazendo algo em prol da nossa carreira. Então realmente, gente, o sucesso não é feito durante o expediente. O sucesso começa a ser construído com esses pequenos tijolinhos que a gente vai colocando aí na nossa carreira e que começa com uma aula que você assiste, um livro, uma reflexão. Ele diz assim, que durante o dia as pessoas tendem a se concentrar nas atividades operacionais, né? Então, aquilo que ele precisa fazer de operação para realizar o seu trabalho, para concluir alguma meta. E então, a tendência nossa durante o dia é fazer tudo que todo mundo faz. O que todo mundo faz? Trabalha durante o dia, corre atrás. Mas o sucesso do campeão é o que corre atrás também em hora que ninguém está querendo correr atrás. Na hora que você supera o seu sono, na hora que você supera aquela preguicinha ou aquele cansaço, na hora que você consegue dizer não para algumas coisas e dizer sim para outras. Então, esse momento é o momento do sucesso. É aí que começa. Então, todas as pessoas que estão hoje aqui nessa live e que virão nas próximas, que a gente vai começar hoje, mas que eu tenho certeza teremos mais pessoas aqui junto conosco nessa jornada, todos nós estamos querendo o quê? Querendo dar um up na nossa carreira. E a gente já começou a colocar essa dosezinha extra, de um extrazinho de que ninguém está fazendo. Depois ele fala uma coisa, gente, eu achei isso aqui assim fantástico.
fantástico. Mais fantástico do que isso é o que ele vai falar aqui no terceiro, logo depois desse segundo item, que aqui ele fala assim: aceite ser o pior aluno da classe. De novo eu olho e falo assim, gente, esse homem, eu só não vou falar que ele é louco porque eu já concordei com ele no primeiro item. Mas como assim aceitar ser o pior aluno da classe? Aí ele disse o seguinte: você já observou que as crianças costumam estudar as matérias que gostam e desprezar as matérias que não gostam? Na verdade, o que pode acontecer é algum professor especial apresentar uma determinada disciplina de forma mais interessante. Oi, autêntica! Oi, Lua! Tudo bem? Que bom! Seja bem-vinda! Então ele diz que na verdade pode acontecer é algum professor especial apresentar determinada disciplina de forma mais interessante. Ou também os pais, né, serem participativos e reforçarem tarefas com os alunos, com seus filhos. E aí a criança começa a se sair bem naquela determinada tarefa. E assim ela vai conhecendo a matéria, ela vai tendendo a se aprofundar. Então, quando a gente gosta de alguma coisa na faculdade, né, a gente vai tendendo a se aprofundar naquilo, a gente vai gostando muito daquilo. E aí, nesse conhecimento, a gente vai deixando de lado aquilo que a gente não aprendeu. E aí, com os adultos, acontece a mesma coisa. A gente começa a dar muito valor para aquilo que a gente conhece, para aquilo que a gente é bom em fazer. E aí, desse modo, o que a gente fortalece? A gente começa a fortalecer as nossas próprias limitações. A gente, então, começa a fazer só aquilo que a gente gosta, só aquilo que a gente sabe, e aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente tem dificuldade, a gente começa a deixar de lado. Vai deixando de lado, vai deixando de lado. E o que vai acontecendo? A gente acaba ficando muito igual. A gente acaba não fazendo nada de novo. Por quê? Porque a gente acaba entrando na nossa zona de conforto. Oi, Luiz, lá de Natal, seja bem-vindo. Então a gente acaba entrando nessa zona de conforto e a gente acaba ficando com uma visão muito fechada das coisas. E o crescimento, gente, não tem jeito. O crescimento, seja ele em qualquer situação, ele implica diretamente da gente caminhar rumo ao desconhecido. Não tem outro jeito. Para você crescer em algo, você tem que caminhar em algo no rumo do desconhecido. Às vezes a gente fica ali se preparando tecnicamente. Ontem, inclusive, assistindo a live da nossa colega Lua, que acabou de entrar aí, o Insta dela é Nutri Autêntica, ela dizia o seguinte, que a gente vai fazendo aquilo que a gente sempre quer e que a gente se prepara demais tecnicamente, que a gente fica procurando vários cursos, né, de especialização, cursos técnicos, e que muitas vezes a gente acaba não indo para a prática, não indo pôr a mão na massa, não se jogando, não se desafiando a fazer algo novo. Mas aí, quando eu olho para mim mesma, para os meus colegas, eu fico vendo o quanto a gente vai se preparando tecnicamente para alguma coisa que está lá no futuro, mas que a gente não tem coragem de dar o primeiro passo. Por quê? Porque mesmo que a gente esteja tecnicamente muito, muito bem preparado, o futuro é desconhecido para a gente. A forma que a gente vai aplicar esses conhecimentos, ela é desconhecida para nós. E aí a gente tem medo. E aí a gente tem insegurança. Eu sinto insegurança de começar. Isso é ruim, gente? Não, não é ruim. Isso é errado? Não, não é errado. O que não é legal é você não vencer isso. É você não confiar em você de que você vai conseguir dar os passos mesmo que você erre. Mesmo que você não tenha suficiente ainda capacidade para poder superar tudo isso, mas é importante que você molhe as mãos, que você arregace as mangas, que você dê passos rumo a esse desconhecido. Quando a gente tem coragem de entrar nesse mundo desconhecido,
aí sim a gente começa a dar mais um passo para o nosso sucesso, para o sucesso da nossa carreira. Então eu concordo mesmo com ele quando ele diz que essa hora extra que a gente está fazendo, igual aqui agora, a gente está fazendo uma horinha extra. A grande maioria das pessoas não está fazendo horinha extra dia nenhum. Não está pegando um livro para ler à noite, não está se aperfeiçoando num curso, não está pensando sobre a própria vida, não usa alguns momentos do seu dia para refletir em como foi, o que aconteceu, e também não tem coragem de dar esse passo rumo ao desconhecido. Então aqui, hoje, nós todos estamos juntos nessa jornada. E o que a gente está fazendo? A gente está dando um pouco do nosso horário para esse curso, né, para essa live, escutar um pouco, refletir, porque hoje é uma live realmente um pouco mais reflexiva. Aos poucos a gente vai caminhando aqui na nossa live para que ela seja mais mão na massa, que aborde novos temas, mas hoje ela realmente é uma live mais reflexiva, que é para fazer a gente tocar assim no fundo da gente mesma, para que a gente possa realmente ser tocado com a nossa própria força e acreditar nisso. Depois ele fala mais uma coisa polêmica, que é aceite ser o bobo da turma. Que coisa mais louca, né, não? Será? Aqui, e aí quando eu leio, cada hora que eu lia isso, eu pensava, esse homem, de novo, ele só não é doido, porque eu já concordei com ele nas outras duas afirmações, mas aceitar ser o bobo da turma? Que coisa louca, né? E aí ele diz assim, numa turma da faculdade existem os bobos e os espertos. Os bobos são aqueles que fazem os trabalhos, enquanto os espertos são os que pedem para assinar o trabalho que o bobo fez. Os bobos são aqueles que leem os livros, enquanto os espertos estão colando nas provas. Aqueles bobos, que também são chamados de trouxas, são os que batalham por um estágio, enquanto os espertos estão curtindo a vida. Será que... Quem é esperto nessa história toda? Ele faz essa pergunta. E ele diz, cada vez mais eu acredito que ser esperto é ser o bobo da turma. E aí, gente, nossa, oi, ai, que coisa, que quanto tempo que a gente não se vê da ActNutri, que bom ter você aqui, que maravilha, seja bem-vinda. Então, ser o bobo da turma, nisso que ele tá falando, gente, tem tudo a ver, porque é esse bobo, né, entre aspas, é ele que tá batalhando, é ele que tá lendo, ele que tá estudando, e ele não tá nem aí se tem alguém colando dele, se tem alguém assinando lá no trabalho que ele fez. Por quê? Porque a construção da carreira dele é ele que tá fazendo. Então, aceitar, né, quando o Robert Chiniachik fala isso, né, de aceitar ser o bobo, é esse sentido, né, de que é esse bobo que é considerado, né, o bobo, porque aqui na nossa sociedade, às vezes a gente vê isso, né, o esperto, né, que tá sempre se dando bem, querendo fazer passar a perna nos outros. Então, gente, isso não leva ninguém a lugar nenhum. E aí ele fala também o seguinte, achei muito bacana. Se você faz uma pós-graduação, um curso de especialização, e se os colegas te pedirem para deixar assinar o trabalho que você fez sozinho, deixa, aceita, não importa com isso, não cria problema. Porque na hora da verdade, você vai saber como agir, você vai saber o que fazer, você vai ter instrumentos, você vai ter conhecimento, embasamento para você realmente agir na hora que tiver de agir. Na hora que tiver, ele diz ainda, programas de reorganização empresarial, com reuniões fora de horário do expediente, seja o bobo que participa.